E ao longo da semana, desde o primeiro turno das semanas, né, dessas semanas pós primeiro turno das eleições municipais, vimos falando com os candidatos que ainda concorrem ao segundo turno na região metropolitana, já falamos com os candidatos de Porto Alegre e de Canoas e também os prefeitos eleitos aqui da região, que é o caso do prefeito eleito de São Leopoldo, com 51,24% dos votos válidos, o que significam 54.793 votos dos eleitores de São Leopoldo para o delegado Eliomar Franco, do PL. Muito bom dia, delegado Eliomar, agora prefeito Eliomar. Bom dia, Sabrina, bom dia aos ouvintes da Mix FM. Cedinho já em casa, ainda antes de sair para a rotina. Aliás, uma rotina bem intensa, né, nesses dias. A gente imagina que depois da eleição vai ter um pouco de tranquilidade, mas não é o que acontece, sabe? A gente continua num ritmo alucinante por aqui. Mas, prefeito, eu imagino que tranquilidade não seja algo que o senhor queira ou goste muito, porque eu me lembro da minha vida jornalística de tê-lo entrevistado algumas vezes como delegado, inclusive à frente do DEIC, o Departamento Estadual de Investigações Criminais. Então, eu imagino que tranquilidade não seja exatamente o que o senhor busca na vida. Só muda, talvez, o foco da agitação. Então, eu lhe pergunto, como é que o senhor está fazendo essa transição, né, de uma rotina muito focada na solução das questões criminais e esse desafio de gerir uma cidade, que não é pequena, como São Leopoldo? Olha, Sabrina, a autoridade policial, eu fui quase 30 anos envolvido com defesa social, né, e sempre tomando decisões, muitas delas em situações críticas e tem que ser muitas vezes de forma instantânea. E então a gente está habituado a lidar com crises, né? E tentar resolver o mais rapidamente possível, apresentar a solução mais prática, mais curta e que dê maior resultado, maior segurança, né, para todos. E no mundo da política não é muito diferente. Talvez o tempo, né, de resolução das coisas seja um pouco mais longo, o que pode nos deixar um pouco mais menos satisfeitos, mas trazer um pouco de frustração, porque as coisas demoram um pouco mais a acontecer. Mas também a gente vai amadurecendo com o tempo e vai aprendendo que a cada angústia tem o seu momento, né? Então, eu aprendi nesses anos todos aí de atividade policial e de contato com as pessoas na sociedade, porque eu, além de fazer essa atividade investigativa e de comandar departamentos e delegacias regionais, eu interagia muito com a sociedade, com a comunidade. Eu tinha as portas abertas, pelo menos um dia por semana, para receber as pessoas que queriam falar diretamente com o titular da delegacia regional, do DEIC, ou da delegacia distrital. E isso vai nos trazendo essa bagagem também de aprender a lidar com as pessoas, com o tempo das próprias pessoas, com o tempo da burocracia, com o tempo da administração, com o tempo da legislação. E nós queremos trazer para dentro desse universo um pouco mais de agilidade. E é com essa proposta que nós nos apresentamos aqui na cidade de São Leopoldo. Nós queremos elevar São Leopoldo a um outro patamar de dinamismo, de agilidade, de combate à burocracia, de inovações, de tecnologia, porque nós somos pioneiros nessa área dentro da polícia quando chegamos há quase 25 anos atrás. A polícia ainda tinha máquinas de escrever, e eu fiz a primeira prisão usando um GPS num rastreador de carro em 2013. Foi alvo de uma grande notícia pelo Estado, saiu em tudo que foi noticioso, e a partir daquilo ali eu também me envolvi muito mais. Eu vi que a tecnologia era pouco utilizada dentro do sistema policial. E eu tenho esse viés, trago esse viés comigo. Eu estou numa cidade aqui, sabe, que tem o maior polo tecnológico da América Latina. E é muito pouco utilizado pela administração pública. Então essa revolução nós vamos fazer aqui, né? Eu vou me lembrando aqui dos tempos em que eu recém havia entrado nas fileiras da Polícia Civil, em que era muito pouco utilizada, essas ferramentas eram muito pouco utilizadas, e hoje eu vejo muito similar a ocorrer na cidade de São Leopoldo. Não sei se é por causa dessa política antiga que se faz ainda em São Leopoldo, é uma das cidades que faz uma política muito ultrapassada. Eu venho de passagem por várias cidades pelo estado, no Rio Grande do Sul, e vejo a política sendo gerida de outra forma, as pessoas se relacionando politicamente de outra maneira, e até os serviços públicos sendo tratados de outra forma. E aqui ainda a gente está num passado
remoto, em que nós precisamos informatizar, desburocratizar, agilizar, enfrentar o tema da corrupção, que é muito presente no aeroporto. Nós demonstramos isso ao longo da nossa campanha com muita tranquilidade, sem ofender ninguém, mas teremos um trabalho difícil, pesado, o que não nos assusta, como tu já nos conhece de longa data e pelos trabalhos que a gente até juntos estivemos presenciando. Não, o senhor foi falando, eu realmente peguei exatamente essa transição de tecnologia, né, do telefone fixo à internet a pleno e do telefone fixo ao smartphone, essa convergência digital, isso incrivelmente aconteceu em pouco mais de 2 décadas e a gente viveu exatamente essa virada. Como é que o senhor enxerga hoje? O senhor já mencionou a questão do polo tecnológico, já tem algum exemplo, algum projeto que possa nos dizer que, não sei se já começou alguma conversa nesse sentido. Hoje, por exemplo, estamos noticiando aqui em Porto Alegre a questão dos buracos de rua, né? De usar algum tipo de inteligência artificial, uma consultoria que vai mapear os buracos, mas não só isso, porque mapear os buracos é bem fácil para os cidadãos. Mas saber se o conserto, quando foi feito, se durou este conserto ou não, por qual departamento da prefeitura. Então, fazer esse cruzamento de dados, né? Saber usar essa inteligência. Que exemplos o senhor menciona ou tem quando fala dessa ligação com o polo tecnológico? Tudo que a gente for trabalhar em termos de tecnologia é voltado para o bem-estar da população. Então, todas as ferramentas que nós vamos procurar elaborar junto com o polo tecnologia vão estar voltadas para a agilidade do atendimento, para a prestação de serviço mais eficaz. Por exemplo, a partir de janeiro, uma coisa que já existe em outras cidades, nós já teremos aqui o georreferenciamento no transporte coletivo, um aplicativo dentro do celular das pessoas que estão nas paradas de ônibus, que aliás estão depredadas. São Leopoldo está completamente abandonada nesse quesito do transporte coletivo, não só na questão da informação do horário dos ônibus, mas também no local onde as pessoas esperam, né? Esperam ao relento, esperam sentados em pedaço de concreto. Então, assim, está abandonado. Essa é uma das coisas que vai acontecer a partir de janeiro. O sistema de pagamento também. Os ônibus vão estar com reconhecimento facial interno, os coletivos. Aqui na questão do polo de tecnologia, nós vamos desenvolver aplicativos para interagir com o serviço público na palma da mão. Então, a pessoa vai ter o acompanhamento processual de todas as requisições, os protocolos que ela fizer. Ela vai estar acompanhando de casa. Hoje é feito em papel, olha só. O atendimento à saúde também vai passar por essa reformulação. Aliás, os 2 pontos principais da cidade são esses: o atendimento à saúde e a questão da reconstrução da cidade, que foi praticamente destruída, 2/3 dela, pela enchente que em maio chegou aqui. Então, nós vamos investir muito nessa parte da informatização da saúde, porque a pessoa não precisa mais para uma fila pegar uma ficha de madrugada, um idoso, uma criança, uma gestante, ou ficar no sol, ao relento, esperando para se atender. Chega lá, não consegue, porque o sistema de saúde faliu em São Leopoldo. Não é que ele esteja ruim, ele faliu. As pessoas não conseguem mais ter acesso, sabe? E veja que o investimento que é feito em saúde aqui é de R$1 milhão por dia. Nós temos um recurso de R$1 milhão no sistema de saúde, temos apenas um posto de atendimento 24 horas e um hospital que atende 24 horas. Os demais centros de saúde da cidade têm um horário reduzido, não há especialidades mais de atendimento, em praticamente nenhum deles, não há um pediatra, não há um cardiologista. As cirurgias eletivas estão represadas em 10 mil, o número, 4 mil consultas e exames não conseguem ser realizados, as pessoas estão desistindo de fazer exames de sangue, porque não conseguem acesso a um laboratório, quando conseguem demora muito para fazer, quando vai fazer o exame já até está curado da doença ou já foi a óbito. As mulheres não conseguem fazer um exame preventivo, quando tem sabe aquele exame que as mulheres são aconselhadas a fazer, se autotocar? Elas encontram alguma dúvida, uma suspeita, ela vai tentar fazer um exame médico para verificar a situação da sua saúde, às vezes leva 1 ano para essa pessoa conseguir. Então, assim, é drástica a situação. E nós precisamos, então, entrar muito forte com essa questão do teleatendimento, com a questão do agendamento eletrônico, com a questão do chamamento das pessoas. Muitas vezes há uma abstinência, a pessoa não. Absistência, esse é o termo que eu uso aqui. A pessoa não comparece, surge uma vaga, o médico fica esperando a pessoa lá, enquanto isso, um outro paciente. Sim, porque muitas vezes a pessoa até já deu outro jeito, né? Eu me lembro que quando a gente, né, fazendo reportagens de
vai na farmácia pública, reserva o medicamento, mas não busca. Ou ganha na justiça e não busca. Bom, porque no tempo decorrido ela já fez uma vaquinha, ela já conseguiu com familiares. Isso que o senhor toca dos exames preventivos das mulheres. Estamos em pleno Outubro Rosa, então não adianta fazer as campanhas, as mulheres tomarem a iniciativa de buscarem e não conseguirem esse atendimento. Eu passo agora aqui para a Larissa Har, minha colega, que também tem uma pergunta para o senhor. Olá, bom dia, prefeito, tudo bem? Eu tenho uma pergunta referente a... Bom dia. Que o senhor certamente agora em época de campanha, né, circulou ainda mais pela cidade de São Leopoldo, que foi uma das cidades que bem afetada pela enchente de maio, né? E então a minha pergunta é em virtude de, a partir do momento que o senhor assumir ali em janeiro, o que essas pessoas que foram atingidas podem esperar de medidas logo no início do seu mandato, né, para que tenha ainda mais uma assistência nesse sentido? Eu vou te contar um segredinho aí, Larissa. A minha agitação aqui não é à toa. Eu não quero perder os recursos que o governo federal destinou durante o período da enchente para São Leopoldo. Nós temos um decreto de calamidade que está em vigor até dezembro e nós precisamos apresentar os projetos para segurar esses recursos, né? Então ainda há muitos milhões de reais para construção de casas, há muitos milhões de reais para reconstrução ou reforma de imóveis que foram atingidos, para infraestrutura, para limpeza das tubulações que estão entupidas, já estavam antes da enchente, imagina depois do que aconteceu, algumas delas foram destruídas, a macrodrenagem da cidade precisa ser drenada. Então, assim, em termos de infraestrutura, a cidade pode esperar uma entrada muito vigorosa da nossa parte nesse sentido, para evitar que novamente as pessoas tenham o desprazer de ter suas casas invadidas pela água e não, dessa vez, por uma enchente, mas por uma simples chuva de verão. Então, isso já aconteceu agora no mês de outubro, um pouco antes da eleição. Não havia grandes problemas climáticos, com uma chuva normal para o mês de setembro, outubro, e as casas já estavam sendo invadidas pelas águas do sistema pluvial. Por quê? Porque as tubulações continuam entupidas e as pessoas continuam inseguras de reformar suas casas, de colocar um móvelzinho novo, um roupeirinho, sabe? Colocar um sofá na sala, porque a casa vai invariavelmente ser tomada pela água da rua agora, pela água da tubulação que deveria escorrer para a macrodrenagem, e isso não está acontecendo. Então, é uma preocupação muito grande nossa. E a outra preocupação nossa é com o represamento dessas consultas médicas, dessas cirurgias. E nós estamos já em contato. Essa semana passamos fazendo isso, com entidades do governo federal e estadual. Hoje, por exemplo, já vou estar de novo lá em Porto Alegre. Anteontem eu estive no Tribunal de Contas do Estado, estive naquela Secretaria Extraordinária para a Reconstrução do Estado. Hoje eu vou estar na Defesa Civil, vou estar na Assembleia Legislativa e eu não vou desistir enquanto eu não garantir que esses recursos, até dezembro, se não for possível, estejam aqui, mas que se não for possível até dezembro, que esse decreto de calamidade, pelo menos mais 3 meses, nos permita entregar os projetos para que o recurso fique em São Leopoldo e fique também nas outras cidades da região. Nós estamos correndo o risco não só em São Leopoldo de perder o prazo para apresentar projetos, mas em outras cidades, porque nós estamos numa época de transição eleitoral, ainda há um encontro de informações entre as administrações que estão chegando e as que estão saindo. Sim, pegar bem um período de transição, né? Isso, e aí muitas secretarias de ritmo de trabalho, e nós não podemos perder esse recurso, porque senão nós vamos começar o ano sem dinheiro e com as cidades gaúchas destruídas pela enchente. Bom, do que estou vendo, me parece que a transição em São Leopoldo está se dando e de modo, não sei se o senhor tem algo a corrigir nesse sentido, mas me parece que a transição está fluindo aí de um partido para outro, de uma prefeitura para outra. O senhor delegado Eliomar, prefeito a partir de 2025. Então, só para encerrar, entrou uma pergunta aqui do ouvinte, Marcelo, perguntando: e a segurança pública? Não tem como deixar de repassar, que é a sua especialidade. São Leopoldo precisa de muita atenção nessa área. E aí o Marcelo diz que parece que tem cada vez menos guardas na cidade. Algo a dizer de pontual já, sabe mesmo, né, como projeto neste momento? Projeto de criação de um centro de comando e controle integrado, que aliás já existe em outras cidades, não sei como é que ainda não tem em São Leopoldo, é inexplicável isso.
Nós queremos integrar as forças policiais com a Guarda Municipal, colocar reconhecimento facial nas câmeras, reconhecimento de placas, multiplicar as câmeras pela cidade, transformar essa nossa Guarda Municipal numa guarda muito mais ostensiva, para que você, Sabrina, possa vir aqui à noite, de novo, voltar a São Leopoldo. As pessoas adoravam circular por São Leopoldo à noite por causa dos atrativos que havia aqui. E hoje, a insegurança tomou conta das ruas da cidade, no centro principalmente. E nós vamos resgatar o centro da cidade, não só para o morador de São Leopoldo, mas também para as pessoas que querem visitar a cidade à noite, movimentando a economia, trazendo recursos, gerando emprego, receita e trazendo felicidade, sorriso de volta. Aliás, sorriso esse que a gente já está encontrando nas pessoas quando a gente anda pelas ruas. E um exemplo claro dessa aplicação também da nossa outra visão de gestão é o fato de nós estarmos fazendo a transição dentro da universidade. Nós levamos a transição de governo para lá. Temos 8 salas dentro da Unicinos, com um gabinete instalado lá provisoriamente do novo prefeito e com as pastas sendo esmiuçadas, os dados sendo conferidos, o organograma da prefeitura sendo refeito, enxugado, porque existe um excesso de organismos dentro da prefeitura, um verdadeiro cabide, né? E nós queremos reduzir isso, gerando economia e gerando agilidade do serviço público. Então, está dentro da universidade, ao lado do Polo Técnico. Lhe agradeço, já estamos aqui sobre a hora. Tem aí uma série de expectativas que em breve, prefeito, se tornarão cobranças, né? Então, aqui só de pouco tempo que o senhor falou conosco, veio a questão da segurança pública. Mais de uma pessoa, agora entrou também a do Duda, dizendo: bom dia, cuide das pessoas, a saúde clama por atenção. O senhor já mencionou esse aspecto. Então, uma boa gestão 2025. Muito obrigado àqueles que estão nos assistindo. E podem ter certeza, a gente sempre teve essa disposição em servir. E nós vamos continuar exercitando esse trabalho, fazendo essa entrega a partir de janeiro com a população de São Leopoldo.